Vladimir Putin tinha apenas um mapa estratégico em mente. A OTAN se cansaria, o Ocidente se dividiria, a Rússia se voltaria para a Ásia e sobreviveria com o apoio da China e do Sul global. Mas hoje, o maior gigante tecnológico da Ásia deu um golpe fatal nesse plano. A Dama de Ferro Sanai Takaichi chegou, e as espadas samurais foram desembainhadas. O Japão e a Ucrânia assinaram um acordo para combinar suas forças. A tecnologia que destruirá a Rússia será transferida para a Ucrânia. Agora, um sentimento de pânico reina no Kremlin, porque essa tecnologia é de um tipo que os generais russos nunca poderiam ter imaginado. Quando examinamos a anatomia técnica do incidente, vemos uma engenharia diplomática não vista desde a Segunda Guerra Mundial. O artigo 9 da Constituição japonesa tecnicamente proíbe o país de enviar diretamente armas para conflitos no exterior. No entanto, em vez de quebrar essa proibição, Tóquio desenvolveu uma estratégia de procuração financeira que a contornou e teve um resultado muito mais devastador. O Japão juntou-se à estrutura pérola da OTAN, que foi expandida para um fundo fiduciário logístico. Este movimento significa que Tóquio arcará com os custos das necessidades mais críticas do exército ucraniano. Graças a este mecanismo inteligentemente projetado, ienes japoneses entram no pool da OTAN e saem como munição de fabricação americana, sistemas de radar e equipamentos de guerra eletrônica. Então, o que este acordo significa na prática? Para entender por que a Rússia entrou em pânico, devemos olhar para o lado oculto da capacidade industrial militar do Japão. Durante décadas, o Japão não exportou armas ofensivas devido à sua constituição pacifista. No entanto, sob a definição de tecnologia de defesa, produziu sensores, ópticas e semicondutores mais sensíveis e letais do mundo. Este poder está agora se tornando uma grande vantagem para a Ucrânia. A primeira-ministra Sanai Takaichi prometeu forte apoio para uma paz justa e duradoura ao presidente Volodymyr Zelensky em novembro. À medida que o calendário virou para fevereiro, as palavras da Dama de Ferro se transformaram em passos concretos. Este acordo com a Ucrânia significa que a lendária engenharia de precisão do Japão está entrando em campo contra a força bruta desajeitada da era soviética da Rússia. O uso da tecnologia japonesa é uma derrota completa para a Rússia na coluna de assimetria tecnológica. A Rússia está tentando continuar a guerra com quantidade, usando drones Shahed do Irã e projéteis de artilharia pedidos à Coreia do Norte. O Japão, no entanto, está entrando na equação com qualidade e inteligência artificial. Sensores japoneses, particularmente em veículos navais não tripulados e tecnologias de drones, desempenharão um papel decisivo. Os drones Magura e Sea Baby da Ucrânia, que confinaram a frota russa do Mar Negro aos portos, deixarão de ser meros barcos kamikaze e se transformarão em caçadores autônomos quando equipados com sistemas de navegação avançados e óptica de visão noturna fabricados no Japão. Eles deixarão de ser meros barcos kamikaze e se tornarão caçadores autônomos. A expertise do Japão neste campo anuncia o nascimento de uma nova geração de drones imunes à interferência dos sistemas de guerra eletrônica russos. O impacto militar no terreno é muito mais tangível e devastador. Na frente de Donbas, no leste da Ucrânia, os soldados russos já estão enfrentando escassez de munição e problemas logísticos, mas enfrentarão unidades equipadas com tecnologia japonesa e consciência situacional maximizada. Vamos ver o que está acontecendo através dos olhos de um general russo. Até ontem, o inimigo que você enfrentava estava lutando com equipamentos antigos da era soviética. Mas agora, graças aos sistemas de radar do Japão, eles podem ver instantaneamente cada aeronave que você lança e cada míssil que você dispara. Sua chance de um ataque surpresa se foi. Graças aos veículos semelhantes ao HMMWV e à armadura moderna que o Japão pode fornecer, a taxa de sobrevivência da infantaria ucraniana está aumentando. Claro, vale a pena notar que tais veículos militares ainda não foram fornecidos. Vamos nos aprofundar. Essas tecnologias aparentemente não letais fornecidas pelo Japão, na verdade formam o cérebro da guerra moderna. É fácil construir um motor de míssil. No entanto, construir o chip e o sensor que guiam esse míssil ao seu alvo com precisão milimétrica é a área de especialização do Japão. Enquanto a Rússia está retirando chips de máquinas de lavar devido às sanções, a Ucrânia agora terá acesso direto aos mais recentes componentes de semicondutores e radares do Japão. Este desenvolvimento destruirá fundamentalmente a superioridade de defesa aérea e vigilância da Rússia, que está consagrada em sua doutrina. Radares e sensores japoneses darão à Ucrânia uma visão semelhante à de Deus para detectar a localização das baterias russas S-400. Outro aspecto crítico deste acordo é o compartilhamento de inteligência e a cibersegurança. O Japão é o bastião da defesa cibernética na Ásia.
Ataques de hackers do Guerrero russo na infraestrutura da Ucrânia serão enfrentados por barreiras de cibersegurança japonesas. Esta armadura digital fornecida por Tóquio protegerá a rede de energia da Ucrânia e os centros de comando e controle de sabotagem russa, ao mesmo tempo que aumentará a cegueira digital da Rússia. A ação do Japão não se limita a ajudar a Ucrânia. É também uma oportunidade para testar sua própria indústria de defesa em condições reais de combate. Veículos blindados, sistemas antidrones e robôs de desminagem fabricados no Japão provarão seu valor contra minas e mísseis russos nas estepes ucranianas. O efeito dominó criado por esta medida está paralisando a estratégia logística da Rússia. A Rússia pretendia atrair a Ucrânia para uma guerra de atrito para esgotar os estoques ocidentais. No entanto, com a enorme capacidade industrial e poder financeiro do Japão entrando na equação, a Rússia matematicamente não tem chance de vencer esta guerra de atrito. A partir de fevereiro de 2026, o Japão prometeu mais de 12 bilhões de dólares em ajuda financeira à Ucrânia. Esse fluxo de dinheiro mantém o Estado ucraniano funcionando, enquanto permite que Kiev dedique todo o seu orçamento à compra de armas e salários dos soldados. Então, mesmo quando o Japão diz "não estou fornecendo armas", está indiretamente financiando o armamento da Ucrânia. Um efeito dominó maior é observado em outros atores na região Ásia-Pacífico. A ousada ação do Japão coloca uma pressão tremenda sobre a Coreia do Sul, outro gigante na região. A administração de Seul, observando seu rival histórico Tóquio assumir um papel tão ativo na segurança global, não pode mais manter sua indecisão estratégica. A ação pura do Japão estabelece um precedente para a Coreia do Sul quebrar ou relaxar sua proibição de vendas diretas de armas para a Ucrânia. Se a Coreia do Sul também sucumbir a este efeito dominó e abrir diretamente seus estoques de projéteis de artilharia de 155 mm, a dimensão logística da guerra para a Rússia entrará em colapso total. Esta situação também está criando um efeito de banho frio na China. Pequim é forçado a recalcular o custo de apoiar a Rússia. A integração do Japão com a OTAN também serve como uma prévia para os planos da China em relação a Taiwan. Vendo quão rapidamente a Aliança Ocidental pode se integrar com seus aliados asiáticos em caso de um ataque, Pequim pode ser forçada a limitar seu apoio à Rússia. Isso mina a crença de Putin no apoio de amizade ilimitada da China. O efeito dominó se estende à frente doméstica da Rússia. O povo e as elites russas veem que a guerra não está limitada à Ucrânia, mas que enfrentam uma enorme coalizão global. A retirada completa das empresas japonesas do mercado russo está paralisando a vida civil russa que depende da tecnologia japonesa. Projetos de infraestrutura na Sibéria e no Extremo Oriente russo são deixados para decair sem peças e engenharia japonesas. Isso cria caos econômico na ala leste de Moscou. Vladivostok, a porta de entrada da Rússia para o leste, está se tornando um símbolo de isolamento em vez de comércio. Em última análise, a medida por do Japão é muito mais do que um desdobramento militar. Ela completa o bloqueio econômico e logístico contra a Rússia. Quando esta onda do outro lado do oceano se chocar contra as paredes do Kremlin, o sonho de Putin de um mundo multipolar enfrentará a realidade de um cerco multifacetado. O estrangulamento logístico começou e a Rússia não tem mais espaço para respirar. Olhando para o quadro geral, a jogada do Japão é um checkmate estratégico que destrói a grande estratégia de Putin em pedaços. A suposição fundamental de Putin ao invadir a Ucrânia era esta: o Ocidente é corrupto e isolado. O Sul global e a Ásia continuarão a fazer negócios com a Rússia. No entanto, essa postura firme e resoluta de Tóquio relegou essa suposição ao esquecimento da história. O Japão, uma das potências mais antigas e respeitadas da Ásia, rejeitou a neutralidade ou um ato de equilíbrio, alinhando-se claramente com a Aliança Ocidental. Isso destrói a narrativa de Putin de que a Rússia não está isolada. Esta situação é a fase mais mortal da coluna de xadrez diplomático. O apoio inabalável dado à Ucrânia pelo primeiro-ministro e pelo governo japonês é uma declaração de liderança global, como visto na presidência do G7. Ao adotar a doutrina de que a segurança da Europa e a segurança do Indo-Pacífico são inseparáveis, o Japão codificou a Rússia não apenas como um problema europeu, mas como uma ameaça global. Isso reduz o espaço de manobra diplomática da Rússia na Ásia a zero. Putin agora é persona não grata em cúpulas asiáticas. Outra dimensão do tabuleiro de xadrez estratégico é a percepção de segurança da Rússia sob as Ilhas Kurilas e o Extremo Oriente, que vê como seu quintal. A integração do Japão aos padrões e doutrinas da OTAN significa a presença de uma força real da OTAN na fronteira oriental da Rússia. Enquanto a Rússia está atolada na Ucrânia,
deslocou a maior parte de seu exército para o oeste. Agora enfrenta um Japão que dobrou seus gastos militares, adquiriu mísseis Tomahawk e se tornou um com a OTAN. Este é um cenário de pesadelo para o Estado-Maior russo, o risco de uma guerra em duas frentes. Se a Rússia for forçada a retirar tropas do Ocidente para proteger suas fronteiras orientais, a frente ucraniana entrará em colapso. Se não o fizer, suas fronteiras orientais ficarão indefesas. Putin está preso neste dilema estratégico. Além disso, este movimento consolidou a aliança das democracias contra o eixo do mal Rússia, Coreia do Norte e Irã. Putin pensou que estava internacionalizando a guerra ao trazer soldados e munições da Coreia do Norte. No entanto, a resposta do Japão foi: se vocês trouxerem o clube dos ditadores, nós traremos as maiores economias e tecnologias do mundo. E neste impasse, é impossível para o peso econômico e tecnológico da Rússia competir com o bloco Japão-OTAN. Enquanto a Rússia depende da munição enferrujada da Coreia do Norte, a Ucrânia está sendo equipada com a tecnologia de ponta do Japão. Para entender a diferença entre a Rússia e o Japão, devemos olhar não apenas para as armas, mas também para as intenções. Enquanto os mísseis russos têm como alvo a história, a cultura e os museus da Ucrânia, o Japão está fazendo exatamente o oposto. Tóquio anunciou um fundo massivo de 3 milhões e 800 mil dólares através da Unesco para reparar os locais culturais da Ucrânia danificados pela guerra. Isso pode parecer poder brando, mas é na verdade um duro golpe para a Rússia. A Rússia está desempenhando o papel destrutivo, enquanto o Japão está desempenhando o papel restaurador. De acordo com dados da Unesco, mais de 500 sítios culturais foram danificados na Ucrânia. O Japão usará tecnologia de satélite e métodos de inspeção para identificar e reparar esses danos. Esta é a mensagem para o mundo. A Rússia está destruindo a civilização. Nós estamos protegendo-a. A alegação de Putin de proteger o mundo russo também falhou moralmente diante dos esforços do Japão para salvar a cultura ucraniana. Isso também é um golpe para os oligarcas e elites russas. Para as elites russas que têm desviado seu dinheiro de Londres e Nova York há anos, planejando estacioná-lo nos mercados de ações asiáticos, sob o pretexto de que o Oriente é seguro, a porta do Japão se fechou em suas caras. Isto não é uma simples proibição de vistos. Isto é a eliminação da cleptocracia russa do sistema financeiro global. O Japão não se limitou a condenações diplomáticas. Lançou uma caça sistemática de ativos que durou de 2022 a 2026. Os ativos de mais de 130 figuras e organizações importantes, desde o primeiro-ministro Mishustin até o rei do alumínio Viktor Vekselberg, foram congelados. A apreensão de aproximadamente 32 bilhões de dólares em reservas do Banco Central Russo evaporou os sonhos dos oligarcas de investir bilhões de dólares na Bolsa de Valores de Tóquio. Agora, realizar transações em ienes japoneses é mais difícil para um oligarca russo do que ir a Marte. As torneiras de dinheiro global foram fechadas e o capital russo começou a se afogar em suas próprias águas. Então, para onde eles fugirão com seu dinheiro? Restava apenas uma opção, Dubai. Desde 2022, vimos os iates de Roman Abramovich e os jatos particulares da elite russa migrarem para Palm Jumeirah. Por um tempo, Dubai pareceu um paraíso neutro. No entanto, a pressão exercida pelo Japão com o G7 e as sanções secundárias impostas pelos Estados Unidos transformaram Dubai em uma gaiola dourada também. Agora, até mesmo os bancos dos Emirados Árabes Unidos, temendo a ira dos Estados Unidos e do Japão, começaram a congelar contas russas. Os ratos querem abandonar o navio, mas não há porto asiático para onde possam pular. O custo de vida em Dubai e a vigilância aumentada os prenderam em uma armadilha. Este cerco financeiro desencadeou um surto não nomeado de paranoia por trás das paredes do Kremlin. Nomes no círculo de lealdade de Putin, como Timchenko e Rotenberg, estão se tornando mais dependentes de contratos estatais à medida que sua riqueza fora do país se dissipa. Mas essa lealdade está por um fio. Cada assinatura que o Japão coloca no papel amplifica os sussurros de uma rebelião silenciosa por trás das portas fechadas em Moscou. As ondas de choque deste terremoto geopolítico estão atingindo diretamente o povo russo em suas cozinhas e bolsos. O acordo de transferência de tecnologia de defesa, assinado com o Japão, e as restrições de exportação mais rígidas mergulharam a economia civil russa em uma idade do gelo tecnológica. Presos entre a inflação e produtos de má qualidade, o povo russo sente que a guerra está sendo perdida, não apenas nas linhas de frente, mas também em suas vidas diárias. 92% da população sente que está cercada por inimigos. No entanto, isso não é patriotismo, mas um profundo medo de isolamento. A grande Rússia prometida por Putin está se transformando em uma Coreia do Norte
2.0 que não consegue produzir tecnologia e está cortada e isolada do mundo. Os gritos de vitória que ecoavam no Kremlin até então deram lugar a um profundo silêncio, com os ventos frios soprando de toque. Vladimir Putin havia prometido que invadir a Ucrânia tornaria a Rússia maior. No entanto, o resultado foi o oposto. Hoje, a Rússia está colidindo com a muralha de aço da OTAN no Ocidente, enquanto é sufocada pelo bloqueio tecnológico e econômico do Japão no Oriente. A fortaleza de Putin agora está cercada por todos os lados, seus portões selados, e transformou-se em uma ruína apodrecendo por dentro. O movimento histórico do Japão registrou um fato indiscutível na história. Na ordem global, o preço da agressão não é apenas a condenação, mas a aniquilação total. Enquanto o poder militar da Rússia se dissolve nas estepes ucranianas, seu futuro econômico também está afundando nas águas do Pacífico. O resultado desta guerra já não é mais incerto. As luzes de fim de jogo acenderam-se para a Rússia. A guerra voltou para a casa de Putin, sua economia e seus sonhos estratégicos, destruindo tudo lá. Não há lugar seguro. A Rússia está sozinha e o pesadelo está apenas começando. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado sobre as novas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por